Olá, nós nesta aula vamos mostrar um estudo sobre polinômios e desenvolvendo a divisão de um polinômio p de x por x menos a. Existe um método para que nós possamos fazer essa divisão do polinômio p de x por um binômio. Particularmente, é importante a gente frisar que o coeficiente numérico que do x é a unidade. Nós podemos fazer essa divisão pelo método das chaves, ou alguns chamam o método das divisões sucessivas. Mas esse método, a gente vai até mostrar aqui, mas antes nós vamos mostrar um algoritmo para resolver mais rapidamente essa divisão, que é chamado método de Briot-Ruffini. Esses dois matemáticos, tanto Briot como Ruffini, eles descobrem, me parece que isso ocorre sem nenhum contato. Veja que Briot era francês, viveu aí nos anos de início de 1800, e Ruffini, italiano. Os dois desenvolvem esse método e fica aí o nome do método atrelado a esses dois gênios da matemática. É interessante a gente falar um pouquinho de Ruffini. Ruffini, além de matemático, era médico, trabalha também com aquela questão da quadratura do círculo, um problema grego. Ele faz o trabalho demonstrando que é impossível fazer a quadratura do círculo, quer dizer, a gente ter a área do círculo, ou colocar essa área numa forma de uma área de quadrado, equivalente à área de um quadrado. Então ele faz esse estudo, além de também fazer um estudo com a questão da impossibilidade da resolução algébrica de uma equação do quinto grau. Então, é um matemático que trabalha com equações e outros conceitos da matemática. O Briot aqui a gente fala apenas aqui como esse matemático que também estuda equações, polinômios, equações polinomiais, e desenvolve esse método. Existe a demonstração do método, que nós vamos fazer isso numa aula seguinte, e também fica claro aqui essa particularidade que o método de Briot-Ruffini ele é feito para um binômio onde o grau é 1. Mas se eu tivesse um binômio de grau 1, mas o coeficiente numérico do x é 1, mas eu poderia ter uma situação que eu possa aqui, no lugar desse 1, ter outro número. Vamos dizer, 3x menos 5, 2x mais 4. É possível você fazer essa divisão usando o método Briot-Ruffini, mas há uma particularidade aí, que a gente também vai mostrar isso numa aula posterior. Nesse momento a gente vai ficar somente com o binômio que tem o binômio do primeiro grau, que tem esse coeficiente numérico aqui 1. Aqui é x menos a, mas fica claro que pode ser x mais 5, x mais 2, x menos 3, não há nenhum problema. Bom, esse método, vamos pegar logo um exemplo. Vamos supor que eu tenho um p de x, que eu tenho assim, 4x à quarta menos 2x ao cubo mais 1. E nós vamos pegar esse polinômio e dividir por um outro polinômio, no caso, particularmente um binômio, que eu vou colocar aqui como x menos 2, por exemplo. Muito bem. Então, em que consiste esse método? Nós vamos aqui fazer aqui uma representação onde vamos pegar esse x menos 2
igualar a zero, o x igual a 2. Então, exatamente esse número aqui que nós encontramos, né, que é a solução, é a raiz dessa equação, nós vamos colocar aqui. Depois aqui nós vamos formar campos que vão ser os coeficientes numéricos do dividendo, que é o nosso polinômio. Mas é importante frisar que esses coeficientes numéricos entram aqui, né, obedecendo o polinômio, mas de modo que todos os coeficientes numéricos, né, por exemplo, x à quarta, x ao cubo, não aparece o x ao quadrado. Então é evidente que o coeficiente numérico é zero, x ao quadrado. Não aparece o x, então é 0x. Então eu poderia estar escrevendo isso aqui, ó, acho que fica interessante escrever 4x ao quadrado, a quarta, menos 2x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 0x, mais 1. Então observa, 4, 3, 2, 1, e aqui x elevado a zero, o termo independente. Se ele já tivesse escrito dessa forma, então eu pegaria os números, né? É evidente, se aqui aparecesse x ao quadrado, apareceria um número diferente de zero, aqui aparecesse x elevado a 1, um número diferente de zero, eu colocaria todos esses números aqui. Mas como não aparece o x ao quadrado nem o x, eu preciso colocar zero aqui. Então vamos ver, 4 menos 2, entra com sinal, depois 0, depois 0 novamente e depois 1. Certo? Então, esse método, ele consiste no seguinte, nós vamos fazer mecanicamente, volto a dizer, a comprovação dele está numa aula posterior. Então, nós necessariamente vamos escrever esse primeiro número aqui embaixo, a gente desce o número. A partir daí, a gente usa um procedimento que é o seguinte, pega esse 4, multiplico pelo 2 e somo com o número que está nesse campo aqui a seguir, coeficiente numérico. Esse aqui era o de x à quarta, agora eu vou somar com o coeficiente do x ao cubo, que é o seguinte, então 4 vezes 2, 8, 8 menos 2, 6. Então multiplica, 4 vezes 2, 8, 8 menos 2, 6. O procedimento mantém 6, que multiplico 2 e somo com o seguinte, né? Tá aqui. Então 6 vezes 2, 12, 12 somado com 0 dá 12, certo? Deixa eu só aqui escrever aqui assim, o d de x era x menos 2, não é isso? Bom, então 6 vezes 2, 12, 12 mais 0 dá 12. Vamos voltar, 12 vezes 2 dá 24. 24 com mais 0 deu 24. E finalmente, 24 vezes 2, 48. 48 somado com 1, 49. Esse último número que nós estamos aqui encontrando, ele é o resto da divisão. E o quociente da divisão, né, de 4x à quarta menos 2x ao cubo mais 1 por x menos 2, ele é obtido, certo, com esses números aqui. A gente vai montar esse polinômio. Vamos chamar a atenção o seguinte, que se eu tenho x à quarta e vou dividir, que é um polinômio do quarto grau, vou dividir por um binômio de grau 1, o quociente tem esse grau que é a subtração de 4 menos 1. Quando a gente está dividindo um polinômio de x à quarta por um polinômio de grau 1, a gente subtrai 4 menos 1, né, x à quarta dividido por x, grau maior, x à quarta dividido por x dá x ao cubo. Então, o nosso quociente, que é de x, ele tem 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 24. E o resto dá 49.
a gente chama atenção que toda vez que eu tiver um polinômio dividido por um binômio de grau 1, o resto é sempre um número real, né? Se esse resto aqui for zero, né, significa que o polinômio é divisível por x menos 2. Mas ele pode ser qualquer número real, pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, mas é um número. Por quê? Porque quando a gente tem, por exemplo, esse polinômio aqui, né, que é o p de x, dividido por x menos 2, o meu resto ele tem que ter 1 grau a menos que o divisor. Como aqui é grau 1, o meu resto tem que ter grau x elevado a zero. É evidente que se eu tivesse um p de x dividido, por exemplo, por um polinômio x ao cubo menos outro número, vamos botar aqui esse exemplo, por exemplo, x ao cubo menos 5, e o meu p de x era esse aqui, então o meu resto podia ser um polinômio de grau 2, sempre 1 a menos, de grau 2, de grau 1, né, que seria x elevado a 1, ou de grau 0, que seria uma constante. Isso ocorre exatamente da divisão. Por exemplo, você tem um número k e vai dividir por 3. Então, o resto ou é 2, ou é 1, ou é 0. Particularmente aqui, no caso dessa divisão, não há, quando esse k aqui é positivo, o resto é positivo. Então, olhando aqui, se eu tenho um número dividido por 3, eu posso dizer, ou o resto é 2, ou o resto é 1, ou o resto é 0. Porque se o resto for 3, eu continuo a dividir e cai resto 0. Se o resto for 4, eu continuo a dividir, dá resto 1. Se o resto for 5, dividido por 3, dá resto 2. Então, esse aqui são os possíveis restos dessa divisão. E o mesmo acontece aqui, por exemplo, x ao cubo, os possíveis restos é um polinômio de grau 2, de grau 1 ou de grau 0, que seria constante. Particularmente, o nosso divisor, ele é de grau 1. Então, o grau desse cara aqui tem que ser x elevado a 0. Né? Poderia ser assim, um k x elevado a 0, que x elevado a 0 é 1, gera um número aqui real. Então, sempre, né, esse resto vai ser um número, né, volto a dizer, que pode ser inclusive 0, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, nós mostramos aqui o algoritmo de Brillouin-Ruffini, né, nessa situação. Vamos, para que a gente possa ter ideia, vamos fazer agora essa divisão 4x à quarta. A gente mantém da mesma forma, menos 2x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 0x mais 1. Vamos dividir isso pelo método da chave por x menos 2. Agora a gente vai fazer por um processo que se aprende lá na educação fundamental. Bom, vamos pegar esse 4x a quarto e dividir por x. Então a gente já viu, 4 dividido por 1 dá 4, x a quarto dividido por x, a gente repete a base e subtrai expoente. 4 menos 1 dá 4x ao cubo. E nós vamos agora multiplicar esse 4x ao cubo por x menos 2. Esse resultado eu vou subtrair aqui. Lembra quando a gente fazia assim, ó, 8 dividido por 3, multiplica 3 vezes 2, 6, subtrai o 6, então dá 8 menos 6 dá 2, dá resto 2. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o 4x ao cubo, multiplicar por x menos 2, que deu quanto? 4x à quarta menos 8x ao cubo, não é isso? 4x à quarta, x ao cubo vezes x ao quarto, menos 8x ao cubo. Só que aqui eu vou subtrair, como se eu vou subtrair esse produto. Então, subtrair esse produto é trocar o sinal. Aqui era mais para ser menos, aqui é menos para ser mais. Então, por isso que a gente diz, esse carinha por esse vem com o sinal trocado.
Aqui dá 4x à quarta, vem como menos 4x à quarta. Aqui dá menos 8x ao cubo, menos com menos, passa a ser mais 8x ao cubo. Então nós vamos ter 0, 8 menos 2, 6x ao cubo. A gente repete o resto aqui do polinômio, né? Bom, vamos usar o mesmo procedimento. 6x ao cubo dividido por x dá mais 6x ao cubo por x, 6x ao quadrado. X ao cubo dividido por x, 6x ao quadrado. Agora vamos pegar esse cara e multiplicar pelo binômio. Sendo que como eu subtraio, eu já venho com o sinal simétrico, trocado, né? Vamos dizer, 6x ao quadrado vezes x dá 6x ao cubo. Então passa a ser menos 6x ao cubo. 6x ao quadrado com menos 2 dá menos 12x ao quadrado. Mais com menos dá menos. Então passa a ser mais 12x ao quadrado. Então corto, dá 12x ao quadrado mais 0x mais 1. 12x ao quadrado dividido por x dá mais 12x. X ao quadrado dividido por x dá x. Então 12x vezes x dá 12x ao quadrado. Vem como menos 12x ao quadrado. 12x com menos 2, mas com menos dá menos, 24x. Passa a ser mais 24x. Então corta aqui. 24x com 0x dá 24x mais 1. Continua a divisão. 24x mais 1, eu pego esse 24x dividido por x. X dividido por x dá 1, então vai dar mais 24. Multiplico mais 24 pelo binômio, x menos 2. E venho subtraindo aqui. Então 24x vem menos 24x. 24 com menos 2 dá menos 48. Aqui vem como mais 48. Subtraio 1 mais 48 dá 49. Então veja que na nossa divisão pela chave, o que de x deu 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 24. E o resto deu 49. Vamos verificar se bate com o método de Brillouin-Ruffini. Veja lá, 4x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 12x mais 24, e o resto deu 49. Então, nós mostramos aqui o procedimento, né, de Brillouin-Ruffini para fazer a divisão de um polinômio por x menos 1. Gente, obrigado.